Vai fazer o Enem ou o vestibular? Tá esperando o quê para ser o mais novo membro do Aprender Aulas? Com o nosso canal, você se prepara para o Enem e vestibulares de todo o país. São cursos completos, aprofundados de todas as disciplinas, incluindo gramática e redação. Seja mais um membro agora mesmo e comece a planejar o seu futuro hoje. A live do professor, e eu vi que 2 alunos estavam já. Eu vi a Dani e vi o Caio. Estão por aí? Estão por aí, gente? Dá um oi pra mim se tiver. Beleza? Vamos começar então, pessoal. Seguinte, a gente vai começar então com 2 conceitos bem básicos, tá? Bom, o Enem cai muita química orgânica e também um pouco de química inorgânica também, tá? Só para diferenciar as duas coisas então. Nós temos a química inorgânica, que é a química que não fala do carbono. Tem exceções, mas normalmente é isso. Então vamos lá, química inorgânica. Uma coisa que geralmente o Enem gosta, vou escrever aqui química inorgânica. O Enem adora são os ácidos, ok? Eles adoram, gostam muito de ácidos aí, tá? E aí, para fazer uma aulinha hoje, vou pegar um descolorido aqui. Bom, vou dar uma assiste para vocês super legal sobre ácidos, tá? Primeira coisa, falem a seguinte frase comigo aqui, ó. Não como bolo. Eu como. E vocês? Mas olha só, não como bolo. Claro. Só pão. Beleza? Beleza, pessoas? Tô meio gripado aqui hoje. Galera, seguinte, esse N aqui vem de nitrogênio, tá? É um macetinho ali pro nitrogênio. Então, não como bolo, claro, só pão, seria nitrogênio, carbono, boro, cloro, enxofre e fósforo, beleza? Bom, a gente vai montar aqui os principais ácidos, que eu vou chamar de ácidos padrão. Vou colocar assim, ó. Ácidos padrão. Eu tenho certeza que vocês nunca mais vão esquecer quais são os ácidos padrão, certo? Nós temos então o nitrogênio. Eu vou cercar cada letrinha aqui de H e O. Vou ficar assim então. H, O. H, O. H, O. De novo para esse e esses dois aqui para a gente encerrar. E aí vocês vão contar o seguinte. 1, 2, 3, 1, 2, 3 para o H. Então fica 1, 2, 3. 1, 2, 3. Desse outro lado, eu coloco um 3, um 3, um 3, um 3, um 4 e um 4, tá? Quando tem 1, eu posso até apagar ali, né? Porque não faz muita diferença colocar 1 ou não colocar. Deixa aqui mais usual. Galera, é o seguinte, ó, esse ácido aqui não tem um nitrogênio, aqui eu formo um ácido, tá? Primeira coisa, ó, eu tenho HNO3, eu formo na verdade um oxiácido, tá? Que são ácidos que têm oxigênio, beleza? Bom, esse ácido aqui, como tem nitrogênio, eu vou chamar de ácido nítrico. Nítrico. Essa parte aqui vem do nitrogênio, ó, tá? Ácido nítrico. Todo ácido padrão aqui, ele vai terminar com ico, ok? Vou pegar o nomezinho desse elemento químico aqui, colocar ácido no começo e ico no final. Basicamente é isso. Então nós temos aqui ácido carbônico, tá? Porque eu tenho um carbono aqui, vai terminar com ico sempre, tá? Então todo ácido aqui, ele vai terminar com ico. Então tem o ácido carbônico. Carbônico, tá? Nítrico carbônico, tá? Situação importante aqui. Beleza, pessoas? Esse aqui é o boro. Bom, se esse é o nítrico, esse é o carbônico, esse é quem? Se esse é o boro, ácido bórico, beleza? Então nós temos o nosso queridíssimo aqui, ácido bórico. Lembrando que ele sempre vira uma proparoxítona, né? Acentuação da terceira para frente, né? Proparoxítona. Então nós temos o nítrico, carbônico e bórico. Bom, se esse é o bórico, porque tem boro, esse aqui é qual? Tem o cloro. Clórico então, né? Não é clorídrico, é clórico, cuidado. Clorídrico é outra coisa. Então nós temos aqui o ácido clórico. Porque tem o cloro. Tudo bem aqui, pessoas? Tranquilíssimo, né? Vou pular esse, tá? Depois eu volto. Esse aqui é o fósforo. Bom, se esse é o fósforo e eu vou colocar ico no final, só pode ser o ácido fosfórico. Perfeito? Então nós temos aqui o ácido fosfórico. Fosfórico.
fosfórico. Basicamente, gente, é só vocês colocarem o ícone no final, tá? Então, nítrico, carbônico, bórico, clórico e fosfórico. Esse aqui, gente, é uma exceçãozinha, tá? Esse átomo aqui é o enxofre, esse é o enxofre. Quando a gente dá um nome para ácidos ou para substâncias aí, que tem enxofre, a gente chama de sulfur. Sulfur é o nome dele do latim, tá? Tanto é que o símbolo S vem do sulfur mesmo, tá? Então aqui eu vou chamar de sulfur e não de enxofre. Opa! Sulfur, colocar em caixa alta aqui. Sulfur. Logo, se eu tenho sulfur aqui e tem que terminar com ico, eu vou colocar aqui o nome como ácido sulfúrico. Sulfúrico. Esses ácidos são essenciais para a gente saber. Tá? É importantíssimo saber a fórmula desses ácidos aqui, beleza? Nítrico, carbônico, bórico, clórico, sulfúrico e fosfórico, ok? Bom, e se eu quiser um outro ácido? Bom, a gente pode colocar assim, ó, colocar oso no final. Oso. Sempre quando eu diminuo um oxigênio aqui, eu vou chamar de oso, trocar o ico por oso. Por exemplo, se eu sei que esse aqui é o HNO3, ácido nítrico, como seria o nome do HNO2? Sempre quando eu diminuo um oxigênio, eu vou trocar o ico por oso, ok? Logo, esse ácido aqui, o HNO2, na verdade esse, né? Seria o ácido nitroso. Vou escrever aqui. Ácido nitroso. E esse, deixa eu pensar, esse aqui, ó. H2SO4, que é 4 em inglês. Nós temos, então, ácido sulfúrico. Se eu trocar o ico pelo oso, o H2SO3, olha só, reparem que eu estou tirando o oxigênio. Aqui eu tenho 4 Os, aqui eu tenho 3 Os. Esse ácido aqui então, seria o ácido sulfuroso, e não ico. Beleza? Então, ácido nitroso não, né? Nitroso é o de cima. Esse aqui é o ácido sulfuroso. Furoso. Beleza? Tudo bem, pessoas? Olha só, esse aqui é muito importante, tá? Eu vou frisar o nome dele aqui, ácido clórico e não clorídrico. Beleza? Bom, e se eu perdesse um oxigênio aqui? Se eu tivesse a molécula HClO2, como que seria o nome dela? A gente sabe, né? Trocou, né? Tirou um oxigênio, portanto, ficaria... Cadê ele aqui? HClO2, vou trocar o ico pelo oso. Então fica ácido cloroso. Bom, eu falei para vocês, né, que esse aqui é o clórico não clorídrico. Por que não é clorídrico? A gente chama de hídrico no final quando nós não temos oxigênio, que é o caso desse aqui, ó. Vou escrever um pouco para cá. Então nós temos, deixa eu pensar aqui, ácido... Esse aqui, esse e esse. Esses dois. Reparem que esses dois, eles não têm oxigênio, perceberam aqui? Olha só, aqui tem oxigênio, aqui tem, lá não tem. Beleza? Bom, como que eu vou chamar esse ácido então? Esse ácido aqui, eu não vou chamar de ácido clórico, porque não tem O, tá? O ico no finalzinho é só que não tem oxigênio, são esses daqui, ó. Beleza? Bom, esse ácido aqui, já que não tem oxigênio, eu jogo hídrico no final, tá? Então, esse aqui é o ácido clorídrico. Clorídrico. Certo? Então, cuidado, não confundam os dois. Aquele é o clórico, esse é o clorídrico. Bom, se esse é o ácido clorídrico porque tem cloro, esse é o ácido bromídrico, porque tem bromo. Bromídrico. Tudo bem, pessoas? Tranquilaço aqui, né? Uma coisa super importante também. Os ácidos, eles fazem a sua ionização. O que seria ionização? Ionização, vou fazer aqui mesmo, né? Ionização seria a separação das cargas. Por exemplo, quando a gente tem isso aqui, HCl mesmo. HCl. Bom, quando eu tenho um ácido que eu coloco ele em água, né, enfim, insiro ele na água ali, eu tenho a separação das cargas. Então, nesse caso, HCl, eu teria, então, o H+, e o Cl-, certo?
Alguns livros, o Enem também já vi isso, tá? Eles colocam assim, ó, porque isso aqui acontece em água, né? Então, vou colocar assim, ó, acontece em água, meio aquoso, ok? Eu não vou nem colocar aqui embaixo, eles colocam geralmente aquoso, nem vou colocar não, tá? Mas olha só, alguns livros, alguns autores, o Enem também já vi isso, eles colocam assim, ó, que também está correto. Então, a ionização de ácido, eles colocam dessa maneira, HCl mais H2O. Dessa maneira, a gente tem aqui esse H sendo transferido aqui para o oxigênio da água, tá? Então, ele ficar livre no meio aquoso ali, existe uma teoria que fala que esse H ele vem aqui em direção ao O, né? Ao H2O, na verdade, tá? Então, dessa maneira, nós temos essa formação aqui. H3O+, porque seria a água e o H+ desse Cl aqui, e o Cl-. Perfeito? Então, aqui nós temos uma ionização, que eu não coloco, né, a água aqui diretamente, e essa aqui eu coloco. Qual está certa? As duas estão certas, tá? Se assim está certo, se assim está certo também. Geralmente a gente cobra no ensino médio, né, nos cursinhos, enfim, esse jeito, tá? Então, se aparecer dessa forma aqui, não se surpreendam, é a mesma coisa. Beleza? Tudo é a mesma coisa ali, gente, tranquilo? Um adendo para esse aqui, ó, ácido carbônico, tá? Esse aqui. Esse ácido, ele costuma aparecer nas provas também, por quê? Porque normalmente ele não faz aquilo, tá? O ácido carbônico, ele é muito instável, beleza? Ou seja, ele prefere ficar numa forma mais confortável para ele, que não é essa. Então, nós temos isso aqui, H2CO3, certo? Bom, ácido carbônico, que é, né, o H2CO3, ele se decompõe em água e CO2. Beleza aqui, pessoas? É uma espécie de exceção aqui, tá? Então, esse ácido é muito fraco, enfim, né? Ele é mais instável, né? Ele gosta de ficar dessa forma aqui. Beleza aqui, pessoas? Tranquilaço, né? Lindo demais. Beleza? Bom, vamos lá. Uma outra coisa super importante, nossa, já? Super importante aqui é a química orgânica, beleza? A química orgânica é a química que o elemento principal é o carbono, beleza? Vou apagar essa parte aqui. Vamos lá. Vamos lá, então. A química orgânica, que eu acredito que é a que mais caia no Enem, tá? Química orgânica. Bom, o que pode cair de química orgânica no Enem? Olha, caía muito mais do que eu vou falar agora, mas hoje cai também, só que em menor quantidade. Funções orgânicas. Funções. Já caiu mais. Ultimamente não tem caído tanto não, tá? Então, funções orgânicas. Eu lembro que em faz uns 10 anos isso, 2016, 2015, enfim, caía muita função orgânica. Então, ele dava o composto químico ali, você identificava, né? Se era álcool, enol, fenol, enfim, beleza? Hoje tem caído menos, como eu já falei para vocês. Bom, a química inorgânica, funções orgânicas, geralmente eles dão questões assim, que eles falam sobre as cadeias carbônicas, é bem importante também. Cadeias carbônicas. É muito comum eles darem um comando e aí, como alternativas ali, terão várias moléculas. Ele fala assim, eu quero, né, eu quero uma molécula que tenha dupla ligação, que tenha carbono quiral, tem não sei o que, enfim. Aí você vai ler as informações que nós temos no enunciado e tentar achar a molécula, né, que ele está pedindo ali. Beleza? Então nós temos aqui funções orgânicas, né? Cadeias carbônicas, deixa eu pensar também, polaridade, que é bastante. Polaridade de compostos orgânicos, polaridade, ponto de ebulição, fusão, ebulição, solubilidade, tá? Em menor quantidade, inclusive no ano passado caiu, isomeria também, tá? Mas assim, também não é um assunto tão recorrente ultimamente, tá? Isomerias, tá? Olha, se fosse para apostar em alguma coisa aqui, eu apostaria nessa parte e em cadeias carbônicas também. Na verdade, ou tudo também, né? Tudo é importante. Mas enfim, ó, química orgânica, os compostos orgânicos sempre caem, tá? Ou pode cair função orgânica, cadeias carbônicas, polaridade, ponto de ebulição e fusão, enfim, tá? Bom, então para a gente começar aqui um pouquinho da química orgânica,
Vamos lá, então. É muito comum que eles peçam para vocês, por exemplo, assim, ó. Vamos supor que tem um remédio, tá? Eles falam que esse remédio tem uma cadeia, né? A cadeia carbônica, né, do remédio ali, né? Da molécula do remédio. Tem, sei lá, cadeia insaturada, cadeia homogênea, não sei, homogênea, que tenha ramificações, que mais aqui? Bom, acho que o principal é isso aqui, né? Então ele pode falar o seguinte, a cadeia carbônica que eu quero tem isso aqui. Ela tem uma estouração, ela tem uma cadeia homogênea e tem... Vou deixar assim mesmo. Cadeia homogênea e ramificações, beleza? Qual é o conceito básico aqui, gente? Entender o que define cada palavra aqui, cada termo, tá? O que seria insaturação, tá? Na química orgânica, insaturação tá ligado, então, às duplas ou triplas ligações. Inclusive, os carbonos da cadeia carbônica, eles podem estar de várias formas, tá? O que é importante, o carbono faz sempre 4 ligações, todo mundo já sabe, né? Só que o carbono, ele pode estar de algumas formas, pode estar assim, ele pode estar dessa maneira, ele pode estar dessa maneira e pode também estar dessa maneira aqui, ó. Certo? Bom, a forma que as ligações saem do carbono, a gente chama de hibridação, tá? Olha só, cada carbono aqui tem uma hibridação diferente, tá? A forma que as ligações saem do carbono aqui são diferentes. Nesse caso aqui, eu tenho um carbono e 4 ligações diferentes aqui, né? Cada um com um átomo distinto. Aqui nós temos uma dupla ligação com outro elemento químico. Vou colocar um carbono aqui também, tá? Então esse carbono aqui tem uma dupla ligação com esse carbono e 2 simples com outros elementos químicos. Aqui nós temos 2 duplas, então esse carbono faz 2 duplas com alguma coisa, pode ser com oxigênio, carbono, enfim, 2 duplas. Esse aqui uma tripla e uma simples, tá? Então só para relembrar, esse carbono aqui a gente chama de carbono sp3. Então sp3. Então tem 4 ligantes diferentes aqui, tá? Eu chamo de carbono sp3. A forma que as ligações estão arranjadas ali, tá? Carbono sp3. Esse carbono aqui é um carbono do tipo sp2. Esses 2 carbonos aqui são do tipo sp ou sp1 também está correto. Beleza? Existe um macete que eu passei para os meus alunos aqui no colégio, que é o seguinte, tá? Então, para lembrar qual carbono é sp3, sp2 e sp, faz assim com as mãos, ó. Tá? Então, minha mão é o carbono. Perfeito? Os dedos são ligações químicas. Então, nós temos carbono e 4 ligações. O carbono, ele pode estar dessa maneira mesmo, ó. Então, o carbono, as 4 ligações com átomos diferentes, tá? Então, aqui um, aqui outro e aqui outro, tá? Os espaços nas minhas mãos, aqui nos meus dedos aqui, seria esse númerozinho aqui, ó. Então, para não esquecer, o que a gente faz? A gente vai lá, pega a nossa mão, vê as 4 ligações, beleza? Aqui eu tenho 1, 2, 3 espaços. Quando o carbono está assim, então carbono, 4 ligantes diferentes, eu tenho um carbono do tipo sp3, certo? Agora, esse carbono aqui, esse carboninho aqui, ele tem uma outra configuração. Ele está assim, ó. Então, eu tenho uma dupla com um elemento químico e 2 simples com outro elemento químico, outros elementos químicos aqui, tá? Outros átomos, enfim, tá? Esse carbono aqui, né, quando ele, né, simula os meus dedos aqui, eu tenho uma dupla, 2 simples. Nas minhas mãos aqui, entre os meus dedos, foram 2 espaços. Esse número aqui, esses espaços que nós temos, é esse número pequenininho aqui, ó. Então, o carbono está assim, o carbono é sp2. Perfeito? Bom, e se ele estiver assim agora? Se ele estiver assim, ó. Isso aqui. O carbono, quando está dessa maneira, quando tem 2 ligações duplas, nós temos o carbono sp. Olha só, tem um espaço aqui. Tá? Então, sp ou sp1, enfim, né? Então, esse carbono aqui é um carbono sp. Bom, se esse é sp3, porque está assim. Tá? Tem 4 ligantes diferentes. sp2, porque está assim. 2 espaços. sp, então aqui uma dupla, tá? Então sp ou sp1, enfim, né? Esse carbono aqui também vai ser sp, ele fica assim, ó, tá?
uma ligação tripla com alguém, uma ligação simples com outra alguém aqui, né? Então nós temos um carbono do tipo sp. Beleza? Tranquilo até aqui? Fácil, 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 né? Bom, voltando aqui então. Esse carbono aqui é um carbono insaturado, não é verdade? Porque insaturação tem a ver com ligações duplas entre carbonos, tá? Então, na cadeia carbônica, quando ele fala assim... Deixa eu só escrever aqui então, vou fazer assim. Essa cadeia aqui. Lembrando que cada vértice é um carbono, né? Sabem disso. Então, nós temos, deixa eu pensar aqui, uma dupla ligação entre dois carbonos. Essa dupla ligação entre dois carbonos, eu chamo de insaturação. Pode ser tripla também, tá? Vou colocar mais uma ligação aqui, uma tripla, tá? Então, essa molécula aqui tem uma cadeia insaturada, tá? Esse carbono e esse carbono faz uma ligação tripla, beleza? Então, essa cadeia é insaturada. Essa outra aqui já não é insaturada, olha só. Se eu pegar essa outra molécula, deixa eu pensar, vou fazer uma dupla com oxigênio. Essa cadeia aqui não é insaturada, ok? Por quê? Porque a dupla está entre um carbono e um oxigênio. Se ele tivesse entre dois carbonos, insaturada. Aqui ele não está. Aqui eu tenho uma dupla entre o C e o O. Beleza? Então, cadeias, né, insaturadas, moléculas com insaturações, é quando eu tenho dupla ou tripla entre os carbonos. Beleza? Bom, se ele falar que nós temos uma cadeia homogênea, bom, primeira coisa, homogênea é uma coisa igual, né? Então, cadeia homogênea é que só tem átomos de carbonos entre os carbonos, tá? Olha só, quando nós desenhamos assim, ó, essa molécula, ou essa aqui também, né, tanto faz. Reparem que aqui eu tenho um carbono, outro carbono, outro carbono, outro carbono, outro carbono. Entre dois carbonos, tem algum outro elemento químico? Não tem, tá? Então, essa cadeia aqui eu chamo de cadeia homogênea, tá? Essa aqui também, ó. Entre os carbonos, eu não tenho outros elementos químicos, tá? Eu só vou apagar aqui porque pode confundir vocês. Espera aí, vou apagar essa partezinha. Agora tá mais bonitinho, né? O que nós temos aqui? Essa cadeia, ela só tá ligada, né? Só tem átomos de carbonos entre os carbonos mesmo, beleza? Esse O, ele tá fora dessa cadeia carbônica, beleza? Se ele tivesse dentro, a cadeia não seria homogênea, tá? Por exemplo, assim, ó. Olha a diferença. Então, aqui é uma cadeia homogênea. Por quê? Porque eu tenho só átomos de carbonos entre os carbonos. Nessa outra estrutura, eu tenho um oxigênio. Olha só, o oxigênio está entre dois carbonos. Isso aqui faz a cadeia se tornar heterogênea. Beleza? Tá? Inclusive, esse átomo aqui que está entre os carbonos, eu vou chamar de heteroátomo. Vou colocar assim, ó. Heteroátomo. O heteroátomo faz que a cadeia fique heterogênea, tá? Então, cadeia homogênea é quando eu tenho só átomos de carbonos entre os carbonos. Agora, a cadeia heterogênea é que eu tenho um heteroátomo, ou seja, eu tenho algo estranho ali entre os carbonos, que pode ser um O, pode ser um S, pode ser um N, enfim, eu coloquei o O que é mais comum, tá? Mas pode aparecer também S, P, qualquer coisa. Beleza, pessoas? E por último aqui nós temos as ramificações. Ramificações é quando eu tenho esquinas na cadeia carbônica. Por exemplo, vamos supor que eu tenha essa cadeia carbônica aqui. Tá? Como se fosse uma rua, beleza? Bom, a cadeia carbônica, olha só, ela começa aqui e ela termina aqui, ó. Esse é o caminho que ela faz. Se eu tiver uma esquininha com carbono, eu tenho ramificações. Isso aqui é ramificação, certo? Bom, esquininha aqui, esquininha para lá. Olha só, vou colocar uma outra ramificação aqui, ó. Duas esquinas. Beleza? E se eu tiver uma esquina com OH, por exemplo, ó, vou colocar assim. OH e OH. Gente, só é esquina quando é carbono. Beleza? Então, olha só, essa cadeia carbônica, ela começa aqui e ela termina aqui. Por que não tem esquina? Porque não é carbono aqui. Não é uma continuação, tá? É um OH. Beleza? Então, só é ramificação quando tem carbonos. Beleza? Então, olha só para fechar essa parte, então. Cadeia insaturada. A cadeia insaturada
ela pode ter duplas, pelo menos uma dupla, tá? Ou uma tripla, pelo menos uma, tá? Então nós temos cadeia insaturada, duplas ou triplas ligações, pode ter uma, duas, três, quatro, enfim. Uma cadeia homogênea. Cadeia homogênea é aquela cadeia que só tem átomos de carbonos entre os carbonos, beleza? Ah, nem falei anteriormente aqui, ó. Se a cadeia não tiver duplas ou triplas, eu chamo de cadeia saturada, tá? Então, cadeia saturada como essa aqui, ó. Essa aqui é uma cadeia saturada, beleza? Porque ela não tem duplas ou triplas entre os carbonos, beleza? Essa aqui também, ó. Cadeia saturada, não tem duplas nem triplas entre os carbonos. Essa cadeia aqui é uma cadeia insaturada, beleza? E ao mesmo tempo, olha só, essa aqui também, ó. Essa cadeia é uma cadeia saturada, por quê? Porque não tem duplas ligações. Ao mesmo tempo que ela é saturada, ela é uma cadeia heterogênea, tá? Ela vai ser tudo ao mesmo tempo aqui, certo? Então, olha só, essa cadeia aqui, olha só, ela é uma cadeia insaturada. Ela é uma cadeia homogênea. É uma cadeia que não é ramificada, que eu chamo de normal, tá? Então, essa cadeia aqui é uma cadeia insaturada, cadeia homogênea e cadeia não ramificada, que é normal, ou linear também está correto, beleza? Essa cadeia aqui, ó, essa cadeia vai ser uma cadeia saturada, por quê? Porque eu não tenho duplas entre os carbonos. É uma cadeia homogênea, por quê? Porque eu não tenho nada estranho entre os carbonos aqui. E aqui é uma cadeia também não ramificada, ok? É uma cadeia normal, porque não tem esquininhas com carbonos aqui, certo? Essa outra cadeia aqui, ó, essa cadeia é uma cadeia saturada, beleza? Cadeia saturada por quê? Porque não tem duplas ou triplas entre os carbonos. Ao mesmo tempo que ela é saturada, é uma cadeia homogênea. Ah, não, heterogênea essa, né? Heterogênea por quê? Porque ela não tem átomo, ela tem átomos, na verdade, né? Estranhos entre os carbonos, tá? Então tem um átomo estranho entre os carbonos aqui. Uma cadeia, então, heterogênea, certo? Essa cadeia, ao mesmo tempo que ela é saturada, heterogênea, é uma cadeia que não é ramificada, uma cadeia normal. Perfeito? Tranquilo? Bom, essa outra cadeia aqui, já falei para vocês, né? Saturada, é uma cadeia homogênea e é uma cadeia não ramificada, tá? Então é muito comum, teve exercício que o Enem pediu isso, né? Ele fala, a cadeia é assim, assim, daquele jeito ali. Aí você identifica qual cadeia que é, tá? Então nesse caso aqui, ó, se pedirem para vocês uma cadeia insaturada, uma cadeia homogênea e uma cadeia ramificada, como que ela seria então? Se eu tiver essas três características na mesma molécula, né? Ela seria assim, cadeia insaturada primeiro, ó, vou inventar uma molécula aqui agora. Eu tenho uma dupla ligação. Beleza? Cadeia homogênea. Eu não tenho nada entre os carbonos, tá? Não tenho nenhum átomo estranho, entre aspas, entre os carbonos. Beleza? E ao mesmo tempo, ó, ela é insaturada, ela é homogênea e ao mesmo tempo ela é ramificada, né? Tenho esquininhas aqui. Então, isso aqui é um exemplo de molécula, né? Que tem insaturação, que tem uma cadeia homogênea, que tem ramificações, belezinha? Tudo certo aí, pessoas? Tranquilaço, né? Bom, gente, vou parando por aqui então. Espero que vocês tenham entendido essa aula de hoje, tá? Foi uma aula rápida, porque não temos um tempo aí disponível, mas é isso, gente. Desejo para vocês um ótimo Enem, boa prova no próximo domingo e torço por vocês aí. Belezinha? Tchau, pessoas. Até mais. Eu e você sabemos como é difícil você se planejar e se organizar para dar início aos seus estudos. E foi pensando justamente nessa dificuldade que eu sei que você tem, que resolvi, depois de 10 anos auxiliando, acompanhando alunos nos seus estudos, elaborar um e-book exclusivo aqui para o pessoal do canal do Aprender Aulas, justamente para que você tenha um roteiro em mãos, com passo a passo de tudo que você tem que fazer inicialmente para começar a se organizar e se planejar aí para o Enem ou qualquer vestibular do país. Clique nesse link aqui embaixo na nossa descrição do vídeo e adquira já o seu e-book.